Olá, vamos falar hoje um pouco sobre o Protocolo de Madrid. Você é empresário, diretor jurídico, gerente jurídico de empresas interessadas em proteger sua marca no exterior ou internacionalizar os seus negócios, certamente já ouviu falar no Protocolo de Madrid. Mas o que é isso? Quais os benefícios, quais as vantagens que esse tão falado Protocolo de Madrid traz para a sua empresa? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O Protocolo de Madrid é um tratado internacional, ele está dentro do chamado Sistema de Madrid. Ele é composto do Acordo de Madrid, que é um tratado um pouco mais antigo, datado de 1891, e do Protocolo de Madrid, que ele é um pouco mais recente, ele foi instituído em 1989, mas efetivamente entrou em vigor em 1995. É um tratado que ele permite o chamado Registro Internacional de Marcas. Mas um pouco de calma em relação a isso. Não significa que com o Protocolo de Madrid você vai registrar automaticamente sua marca em muitos países. Não, ele é uma ferramenta que vai permitir você obter a proteção em diversos países de uma forma mais simples, procedimento centralizado, de uma forma mais barata, isso é menos onerosa, que vai gerar uma facilitação da proteção da sua marca no exterior e ao mesmo tempo uma redução significativa de custos. No Brasil esse é um assunto que está sendo falado praticamente todos os dias, desde que o Brasil o governo brasileiro decidiu aderir ao tratado. Vem sendo discutido esse assunto no governo nos últimos 15 anos e na verdade é uma retomada da participação do Brasil no Protocolo de Madrid, no Sistema de Madrid, porque o Brasil até 1934 participava do Sistema de Madrid, do Acordo de Madrid, o protocolo ainda não existia, e denunciou o tratado em 1934 por entender o governo e os empresários naquela ocasião que ele não era benéfico para as empresas brasileiras. A economia mudou, o Brasil mudou e optou-se por novamente aderir ao protocolo, buscando facilitar para as empresas brasileiras a proteção dos seus ativos de propriedade intelectual no exterior, especialmente das marcas, se tratando do Protocolo de Madrid. Mas quais são as vantagens do protocolo? Primeiro, eu já disse, é um registro internacional, quer dizer, um procedimento centralizado na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que permite, de uma forma mais simples, em um único idioma, obter a proteção da marca fora do Brasil. Isso reduz os custos, evidentemente, porque num primeiro momento não vai ser necessário a contratação de um agente, de um advogado em cada país de interesse, e por outro lado você tem um pouco mais de previsibilidade, porque o tratado prevê prazos específicos para que seu pedido de registro de marca seja analisado em todos esses países. É um procedimento, portanto, que dá previsibilidade, reduz os custos e facilita a gestão. Essas são basicamente as principais vantagens do Protocolo de Madrid, e eu vou tratar um pouquinho delas aqui, sempre sobre esse enfoque de como sua empresa pode se beneficiar do Protocolo de Madrid e efetivamente proteger suas marcas no exterior. Primeiro ponto é assim, quem pode depositar marcas via Protocolo de Madrid? Quem pode requerer um registro internacional? Qualquer pessoa física ou jurídica estabelecida em um país signatário, que tem domicílio num país signatário, que tinha um estabelecimento comercial num país signatário, ou mesmo a nacionalidade nos casos das pessoas físicas. O Brasil aderiu recentemente, o nosso governo depositou um instrumento de adesão ao protocolo recentemente na OMP, e o protocolo vai entrar em vigor no Brasil a partir de 2 de outubro. Quer dizer, essa é a nossa data de marco de início de vigência do protocolo. Então, a partir de 2 de outubro de 2019, qualquer empresa brasileira, qualquer cidadão brasileiro vai poder então depositar um pedido de registro internacional via Protocolo de Madrid. Como funciona? Primeiro passo, a empresa já deve ter um registro ou um pedido de registro no Brasil. Por quê? Porque ao iniciar o procedimento internacional é obrigatório apontar um registro ou um pedido de registro nacional. O que isso significa? Que a empresa vai ter que olhar o seu portfólio de marcas, identificar aquele registro, aquele pedido que vai servir de base para o seu registro internacional,
e com base neste registro o pedido vai então dar início ao procedimento da fase internacional do seu pedido. A escolha desse pedido ou registro base ela é muito importante, porque gera algumas consequências e eu vou falar delas daqui a pouquinho. Mas o que é importante ter em mente eu já preciso então ter um pedido ou um registro no Brasil, depositado perante o nosso INPI brasileiro, para a marca que eu pretendo depositar. Quer dizer, eu não posso depositar no registro internacional uma marca diferente daquela que consta no registro no pedido base. Tem que estar relacionada aos mesmos produtos e serviços, quer dizer, os produtos e serviços que eu vou especificar no registro internacional devem estar abarcados pelo meu registro ou pedido base, e tem que ser evidentemente o mesmo titular. Quer dizer, eu não posso ter o pedido ou registro base em nome de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física e depositar um pedido internacional com base em nome de outra pessoa física ou jurídica. Muito bem. Ao depositar o pedido internacional, requerer o registro internacional, eu tenho que necessariamente já apontar em quais países eu vou querer a proteção. O que isso quer dizer? Que eu tenho que no ato do depósito explicitar os países em que eu quero que o meu registro tenha validade. Por quê? Como eu disse, o registro internacional não vai outorgar à empresa automática imediatamente uma proteção internacional. Na verdade não, é um facilitador da obtenção dos registros em diversos países. E o Protocolo de Madrid permite a obtenção desse registro da proteção em mais de 120 países, mais especificamente 121 países. Então, no ato de depósito, eu preciso apontar em quais países eu realmente quero a proteção. Isso é importante porque delimita o âmbito de proteção no momento do depósito, se bem que, é importante frisar, o protocolo permite que depois se possa fazer novas designações, quer dizer, isto é, acrescentar novos países, e também implica no cálculo das taxas. Esse é um ponto importante do Protocolo de Madrid. Por quê? As taxas do Protocolo de Madrid, em comparação com o sistema tradicional, quer dizer, o que é feito hoje, em que se tem que contratar um agente local em cada país, fazer a tradução dos documentos, às vezes legalizações, e pagar não só os honorários, mas as taxas para os escritórios de marcas locais, essa fase ela é totalmente superada. Por quê? Eu vou pagar no início do procedimento, basicamente, 3 taxas. Eu vou pagar uma taxa para a OMP, para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que vai receber o meu pedido. Vou pagar uma taxa para o NPI brasileiro, para ele remeter o meu pedido para a OMP, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E uma outra taxa de acordo com as classes em que eu vou depositar o meu pedido. Quer dizer, eu posso requerer o meu pedido de registro internacional em mais de uma classe. Quer dizer, se eu tenho uma marca para cosméticos, eu vou depositar na classe 3, tendo um registro, um pedido base na classe 3. Se eu tenho produtos farmacêuticos, eu posso incluir também um registro, um pedido base na classe 5, e assim eu posso ter mais de uma classe no mesmo requerimento. Então, a quantidade de países e a quantidade de classes é que determinam o valor das taxas que eu tenho que recolher. Então, no momento do depósito, já sabendo os países e as classes em que o pedido vai ser depositado, a gente consegue muito rapidamente calcular as taxas. E o que eu posso dizer para todos vocês é que efetivamente é uma alternativa mais barata que a via tradicional. Eu não vou dizer que é muito mais barata, porque isso vai depender da quantidade de países, da estratégia, enfim, de como vai ser efetivamente realizado o pedido em relação a designações e classes, mas é realmente uma economia substancial. O NPI publicou agora no último dia 24 de setembro o valor das suas taxas para remessa do pedido internacional para a OMP, o valor é de R$ 406 por classe. A OMP também, ao indicar as classes, há uma taxa por cada classe. Cada país tem a possibilidade de ter uma taxa individual, e na maioria dos países essa taxa ela é a mesma para um pedido individual em cada classe. Então, quanto mais classes eu tenho, maior o valor da taxa, e quanto mais países eu designar, maior o valor da taxa. Então, é muito importante que, ao requerer um registro internacional,
a gente já tem a empresa definido realmente quais são os principais mercados, quer dizer, não precisa requerer para todos os 120 países de uma vez, você pode ir por etapas, a gente pega o plano de negócio, há uma avaliação, uma definição de estratégia em relação à proteção, e em cima disso se realiza o depósito nos países principais, nas classes principais, e aí também a estratégia em relação à escolha do registro do pedido base, para aí então depositar esse registro internacional. Como é que funciona? Então, definir os países em que eu vou depositar, as classes, paguei as taxas, essas taxas devem ser pagas diretamente ao NPI, em relação à taxa de certificação e encaminhamento para a OMP, e as demais taxas são pagas diretamente para a OMP. E como é que se paga para a OMP? Ou tem que se ter uma conta pré-paga na OMP, ou uma transferência internacional de fundos, ou via cartão de crédito. Então você tem formas de se recolher a taxa, mas diretamente à OMP. Depositado o pedido, e o pedido tem que ser sempre depositado no escritório de marcas, no NPI do país de origem. O país de origem faz uma análise formal da documentação, faz uma tradução da classificação, da especificação dos produtos, para a língua em que foi depositado. Ao depositar, você tem que escolher qual língua você vai se utilizar. No protocolo a gente pode depositar em inglês, espanhol, francês. A maioria dos países opta por depositar em inglês. Então, eu depositando em inglês, o NPI brasileiro vai fazer a tradução dos meus produtos e serviços para o inglês, certifica-se de outros requisitos formais se eles estão bem atendidos, e aí então remete esse pedido de registro internacional para a OMP. O NPI deve fazer isso preferencialmente no prazo de 2 meses. Por quê? Remetendo o pedido dentro desses 2 meses, com dados da data de depósito aqui no Brasil, o registro internacional vai ter a data mantida como a data de depósito no Brasil. Caso o NPI não observe esse prazo, então a data será aquela em que o pedido chegou à Secretaria Internacional da OMP. Ao receber o pedido, a OMP vai analisar os requisitos meramente formais do pedido. Ela pode fazer, se verificando alguma irregularidade, ela pode fazer alguma exigência, que deve ser cumprida pelo titular dentro de 3 meses a partir da sua notificação dessa exigência. E se o pedido estiver ok, ela imediatamente faz a publicação, que nada mais do que a publicação do registro, é quando ele passa a ter um número atribuído, e a partir de então vai desencadear uma comunicação da OMP para os INPIs, os escritórios de marcas dos países designados. Então, trocando em miúdos, ao receber o registro internacional, a OMP analisa os requisitos formais, e estando todos preenchidos, e não havendo nenhuma irregularidade, ela publica o registro internacional em sua Gazeta Oficial, e em seguida ela vai comunicar todos os escritórios de marcas dos países designados. E aí a gente quebra um primeiro mito, ou uma primeira falsa interpretação do que é o Protocolo de Madrid. Quer dizer, não é um registro internacional que automaticamente, como eu disse, outorga proteção. Na verdade é um procedimento mais simplificado, porque a publicação do registro internacional na Gazeta Oficial da OMP não gera nenhum efeito jurídico nos países designados, mas só inicia um processamento nesses países. Então o NPI dos países designados, ao receber o pedido internacional, ele vai realizar o exame desse pedido. E o exame é realizado exatamente da mesma forma como se fosse um pedido local. Isto é, o NPI dos países designados vai analisar se aquela marca atende aos requisitos de registro da marca, os requisitos relativos e absolutos de registrabilidade. Isto é, se a marca não viola uma marca já anteriormente registrada naquele país, se a marca tem algum problema em relação a se utilizar de expressões de uso comum, de símbolos e expressões oficiais daqueles países. Enfim, é feito um exame em cada um dos países. E que isso quer dizer? Que os países têm então autonomia para conceder ou não conceder e indeferir o pedido de registro de acordo com o exame que vai ser nele realizado. Então o fato de se ter um registro internacional
não implica numa concessão automática do registro nesses países designados. Na verdade, cada país vai fazer o exame do pedido de acordo com a sua legislação local, e aí a gente pontua que as legislações locais elas atendem a alguns requisitos, alguns patamares básicos e universais, vamos chamar assim, de proteção de marcas. Todos esses países fazem parte da Convenção da União de Paris, que é um outro tratado internacional que prevê patamares mínimos de proteção e requisitos de proteção, dentre outros tratados internacionais. Então as legislações dos países elas não são muito díspares em relação aos requisitos para registro de marca, mas cada país tem sim alguma peculiaridade e principalmente pode ter direitos de terceiros nacionais desses países. Então é feito realmente um exame do pedido internacional em cada país, como se fosse um nacional, podendo o histórico de marcas desses países designados conceder ou não conceder o registro. O que é importante é que o protocolo ele dá previsibilidade. Por quê? Ele estabelece um prazo máximo para que o NPI desses países designados dê uma decisão em cima do seu pedido de registro. Isso é muito importante, porque ao passo que se tem países em que o exame do pedido de registro de marca é relativamente rápido, 6, 8 meses, 10 meses, existem países que pode demorar 2, 3 anos. O Brasil foi um exemplo recente disso. Até alguns anos atrás, chegou-se a demorar 3, 4, 5 anos no Brasil para você conseguir um registro de marca. Hoje não, o NPI está melhor aparelhado, investiu em tecnologia, em contratação de examinadores, e hoje o NPI tem examinado pedidos de registro de marca em 8 meses, em média, com uma expectativa de que chegue a 6 meses até o final de 2019. Mas essa não é a realidade de todos os países. Então o fato de se prever o compromisso do escritório de marcas do país designado examinar e dar uma decisão em até 18 meses é muito interessante para efeitos de planejamento. Por quê? O ideal é que a empresa só vá utilizar a marca nesses países depois de se obter o registro. É claro que isso nem sempre ocorre, quer dizer, o marketing sai na frente ou surge uma oportunidade comercial relevante, não se pode descartar e se lança o produto com aquela marca no país, naqueles países. Isso acontece, sabemos disso, mas o ideal, quer dizer, o que se deve trabalhar sempre é com planejamento e com um bom plano de negócio. Para quê? Para que quando se vá realmente iniciar operações nesses países, você já tenha o registro concedido, porque isso dá segurança jurídica para as empresas. E o protocolo é uma ferramenta interessante nesse sentido, porque sabe-se que vai haver uma decisão, seja ela de uma recusa provisória ou de um deferimento dentro de 18 meses, o que é bem interessante. Bom, a proteção assegurada em cada país designado é exatamente a mesma assegurada a um pedido local. Quer dizer, são os mesmos direitos, não se faz uma diferença. Isso também é um princípio que está na Convenção de Paris, não se pode dar um tratamento desigual ao estrangeiro e ao nacional. Então a proteção outorgada através de um registro internacional é exatamente a mesma outorgada àquele que obteve um registro nacional. Então eu obtendo a proteção, quer dizer, eu obtive o registro naquele país via Protocolo de Madrid, eu tenho assegurado todos os direitos que são assegurados a uma marca nacional. Então eu vou poder impedir que terceiros utilizem-se de marcas que reproduzam e imitem minhas marcas, vou poder impugnar administrativamente através de oposições, nulidades, pedidos ou registros que violem minha marca. Enfim, eu vou ter o direito de desdelar, de defender, de fazer valer a propriedade da minha marca registrada. Agora, um outro ponto importante em relação ao Protocolo de Madrid é a dependência do registro ou pedido base. Então, como eu disse no início, para eu iniciar um procedimento de registro internacional, eu preciso necessariamente já ter um registro ou um pedido no meu país para apontá-lo como registro ou pedido base no meu requerimento. Por que isso é importante? Porque diz o protocolo que o meu meu registro internacional ele fica vinculado ao meu registro ou pedido base por 5 anos. O que isso quer dizer? Se acontece alguma coisa com o meu registro base ou pedido base dentro desses 5 anos, prejudica todos os meus registros derivados do meu registro internacional. O que isso quer dizer? Se, por exemplo, eu depositei um pedido internacional com base num pedido de registro brasileiro
e esse pedido de registro brasileiro é indeferido dentro desses 5 anos, caem automaticamente todas as minhas extensões. Quer dizer, todos os países que eu designei, a proteção lá vai ser prejudicada. Da mesma forma, se eu tenho um registro base e dentro desses 5 anos acontece algum problema com ele, por exemplo, não paguei a taxa de prorrogação, ele é extinto, ou alguém requereu a caducidade por não uso, o registro é extinto, ou por uma ação de nulidade, por alguma colidência com o direito terceiro, enfim, por alguma causa, o meu registro ele é cancelado, ele é extinto. Então, se estiver dentro desses 5 anos, prejudica e afeta toda a minha cadeia de registros internacionais. Então, por isso que na escolha do registro do pedido base, tem que se ter muita cautela e se verificar e dar preferência a registros, principalmente, porque já está numa fase mais avançada, especialmente registros que já não possam mais ser atacados. Por exemplo, no Brasil, eu posso, dentro de 180 dias, entrar com um processo administrativo de nulidade contra um registro, ou entrar com uma ação de nulidade nos 5 anos subsequentes à data de concessão do registro. Quer dizer, o ideal, o melhor cenário é que, ao se requerer o registro internacional, se faça com base em um registro que não possa mais ser atacado por terceiros. Evidentemente que ainda tem a questão da caducidade, mas se a marca estiver em uso no Brasil, não haverá problema. Mas isso tem que se ter em mente, quer dizer, cuidado e cautela na escolha do registro ou do pedido base, porque isso pode gerar consequências em relação ao registro internacional, e uma vez prejudicado o pedido do registro base, então eu estou soterrando todo o investimento que foi feito para a proteção internacional daquela marca. Um outro ponto importante, como eu mencionei, ao se iniciar o registro internacional, eu devo apontar todos os países em que eu quero a proteção naquele momento, que a gente chama de países designados. Eu tenho que designar os países em que eu quero proteção. E pelo protocolo eu consigo até 120, proteção até em 120 países. O protocolo tem 105 membros, só que alguns desses membros são organizações regionais. Então, por exemplo, eu tenho uma associação africana que me assegura a proteção em 17 países, eu tenho a marca europeia que me assegura proteção hoje nos 28 países que compõem a comunidade europeia, a União Europeia. Então eu chego até 120 países, mas não é porque eu posso ter a proteção nesses 120 países que eu já vou requerer no início proteção em todos eles. Por quê? Isso vai gerar um custo muito maior, porque, como eu mencionei, cada país designado implica no pagamento de taxa adicional. Então, quanto mais países eu vou designar, mais caro vai custar. E o fato de eu ter o registro nesses países e não utilizá-lo pode gerar algumas consequências. Bom, então eu não preciso, no momento do depósito inicial, apontar, designar todos os países do mundo, ou melhor dizendo, todos os países que o protocolo me permite a proteção, 120 países. Eu posso escolher os países prioritários, de acordo com o meu plano de negócios, para depois, em um momento posterior, acrescentar novos países. Essas designações posteriores eu posso fazer a qualquer momento, na vigência do meu registro internacional, mediante um requerimento e o pagamento das respectivas taxas. O procedimento é feito diretamente na OMP, requer a designação para os novos países. Feito isso, a Secretaria Internacional vai encaminhar o requerimento para esses novos países designados, que vão então fazer o exame desses pedidos. Eu posso fazer isso em qualquer momento, então eu não preciso incorrer com todos esses custos adicionais no momento do depósito internacional, sem haver necessidade de ter proteção em todos eles. Então, a estratégia de requerimento do registro internacional tem que ser muito bem pensada e alinhada então com os planos de expansão internacional da empresa, enfim, dos mercados que ela pretende explorar nos próximos anos. O registro internacional ele tem validade de 10 anos, assim como ocorre no Brasil, o registro internacional também é válido por 10 anos. Há a possibilidade de prorrogação, eu posso prorrogar indefinidamente por períodos subsequentes de 10 anos, conforme eu tenho interesse. Eu também posso, ao longo do procedimento, excluir países, né?
se eu não tenho mais interesse em alguns países em que eu designei no início, eu posso a qualquer momento renunciar ao registro internacional em relação a esses países, da mesma forma que eu posso, como eu disse, fazer novas designações. Então, a Secretaria Internacional da OMP ela acaba funcionando como um grande base de dados que compila as informações dos efeitos desse registro em todos esses países, e o titular, conforme o seu interesse e conveniência e necessidade, vai então acrescentando novos países, excluindo países, sempre de acordo com os procedimentos que a OMP determina e com o pagamento das respectivas taxas. Dito isso, a gente consegue concluir que o Protocolo de Madrid é uma ferramenta muito interessante, muito importante e que vai facilitar efetivamente a proteção das marcas das empresas brasileiras no exterior, mediante um procedimento concentrado e unificado, em um único idioma, realizado inicialmente no NPI brasileiro, e com uma significativa redução de custos. Quer dizer, temos feito projeções, e essas projeções mostram que o valor é reduzido em cerca de 30% a 40% em relação à forma tradicional de se requerer proteção no exterior. Isso se dá basicamente por eu tirar um player dessa cadeia, quer dizer, não há necessidade nesse primeiro momento de se contratar um advogado em cada país designado ou um agente de marcas em cada país designado, porque todo o procedimento é feito via NPI brasileiro e através da Secretaria Internacional da OMP. Evidentemente que no decorrer do andamento do pedido, durante a análise de cada país designado, pode surgir necessidade de contratação de um profissional, seja para responder a uma exigência, apresentar uma manifestação, uma impugnação, ou mesmo impugnar algum registro ou pedido semelhante, enfim, pode em algum momento ter necessidade de contratar um agente local, mas se não houver nenhuma intercorrência extraordinária, não houver recusa do NPI do país designado, o registro vai ser concedido sem a intervenção de qualquer agente nos países designados, o que implica realmente uma redução muito importante de custos. Outro ponto muito importante é a relação da previsibilidade, quer dizer, o protocolo tem um prazo máximo, prevê um prazo máximo para que o gestor de marcas dos países designados faça o exame e dê uma decisão do pedido, o que é muito importante para efeitos de planejamento, mas fica a nossa dica de que deve-se fazer, antes de qualquer coisa, um estudo para verificar se há necessidade de utilização do Protocolo de Madrid e a forma de utilização do protocolo. Por que eu digo isso? Porque alguns países ainda não fazem parte do Protocolo de Madrid. Como eu disse, hoje são 121 países. Mas, por exemplo, países da América Latina não têm aderido ou ainda não aderiram ao Protocolo de Madrid. Além do Brasil, somente Cuba, México e Antigua e Barbudas aderiram ao protocolo. Então, se o principal foco de negócio da sua empresa é hoje América Latina, o protocolo pode não ser tão interessante nesse momento, porque a maioria dos países está fora e você teria que necessariamente requerer a proteção na forma tradicional diretamente em cada país. Agora, se o foco do seu negócio está além da América Latina e já prevê uma possibilidade de levar sua marca, levar seus produtos, seus serviços para outros mercados, Ásia, América do Norte, Europa, o Protocolo de Madrid pode ser realmente uma ferramenta muito interessante e a forma de utilização deve ser muito bem alinhada com o seu plano de negócio, prevendo os seus mercados prioritários, definindo seus interesses nesses mercados e alinhando a estratégia de proteção de acordo realmente com a expansão das suas atividades no exterior. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês hoje. Nosso escritório está toda à disposição de vocês para prestar esclarecimentos, dúvidas, enfim, qualquer tipo de assessoria em relação à proteção internacional das suas marcas, patentes também, desenhos industriais e especialmente sobre o Protocolo de Madrid.